Olá, pessoal. Hoje eu vou contar o dia que eu fui a conhecer a Casbah de Argel. A Casbah é como um bairro, digamos, o bairro tradicional, o bairro raiz de um lugar, né? Onde você vai encontrar o bazar, o grande mercado, né? Vai encontrar os labirintos, não, que leva para vários lugares da região. E eu decidi conhecer a Casbah sozinho, né? Como ainda não tinha feito amizades com praticamente ninguém assim. E eu peguei o celular, eu olhei o mapa da distância que eu estava da casa até a Casbah e era mais ou menos, segundo o celular, dizia que eram meio 40 minutos, uma hora. Eu não lembro quanto tempo eu levei, mas eu levei bastante tempo, né? Só pela descida da casa até a parte da AGE Centro, né? Era uma boa descida, uma boa caminhada. Bem, cheguei, fui andando,
né? Seguindo o meu celular, seguindo também algumas placas que eu via. E primeiramente eu cheguei na Place de Martyrs, que é a Praça dos Mártires. É, achei muito bonita. Na frente tinha, acho que não sei se é uma mesquita. Não é bem uma mesquita, eu acho que é algo cultural, né? Eu não sei- agora minha memória já faz tempo, eu não consigo lembrar muito bem o que era, né? Já faz quase 2 meses. Então, eu fiquei na Praça dos Mártires, tirei muita foto ali, fiz algumas selfies. E atrás da Praça dos Mártires está essa mesquita. Essa mesquita, chamada Mesquita de Quechua, é a mesquita mais antiga de Argel. E eu vi a mesquita porque, infelizmente, ela não está de frente, ela não aparece. Porque quando você chega na Praça dos Mártires, tem construções na frente da mesquita, né? De fato, muitas construções que estão ali são construções no tempo da França colonial. Quando a França colonizou, dominou a Argélia, se você chega, por exemplo, em Argel, você vai ver na parte central da cidade muitos prédios brancos, né, arquitetura francesa, porque é chamado de Argel la Blanche, né, Alger la Blanche, não? Ou Argel a Branca, porque é tudo branco. Então, essa mesquita, ela não fica visível da praça, ela fica meio escondida, né? Mas ela é muito bonita, principalmente à noite, né? Eu tenho fotos dela também à noite, com a iluminação, ela é bem bonita. E, bom, eu passei pela mesquita, né, de Quechua, eu fiquei admirando, e eu comecei a subir, não sei se vai aparecer, desse lado desse prédio aqui, eu fui subindo, e já é a área da Casbah, toda essa zona que está aqui, então eu fui subindo, e eu lembro que eu passei na frente de um prédio, assim, um edifício, uma parte dele já estava demolida, né, dá para ver, assim, um grande rasgo na estrutura, e eu fui subindo, e eu fui entrando, né? Eu não sabia onde que me levava aqueles caminhos. E literalmente são como labirintos. É bem interessante, né? Eu cheguei a fazer até um vídeo, né, que eu vou andando por esses labirintos, ouvindo acho que é uma música, né, de um local, assim, de um local de trabalho, bem assim ao lado, e eu fui andando, eu só parei a gravação quando eu cheguei na altura de uma casa, e tava saindo lá a mãe com os filhos, né? Falando não sei o que em árabe. Aí eu tava com o celular assim, eu abaixei o celular e parei a gravação. E eu fui andando assim, pelos esses labirintos, eu subia, descia, ia reto, voltava. Às vezes eu entrava por um beco que não tinha saída, né? E eu lembro que nesses becos que eu fui entrando, né, que eu fui dando volta, lembrando que eu estava com a minha mochila, eu acho que eu tava, não me lembro, estava com a bandeira da gema, mas eu acredito que sim. Então chamava a atenção das pessoas, né, que eu ia, esse é turista, né, na cara que é turista, né? Então eu ia andando, eu ia passando pelos locais, assim, pelos vendedores, tinha lá, eles vendiam de tudo, eu não vou dizer comida em geral, vendendo verdura, legumes, peixe, carne, né? E eu cheguei num horário assim que praticamente estava fechando, porque já eram, se eu não estiver enganado, eu cheguei aqui, era umas 4:30, 5 da tarde. Então já estava terminando o dia de trabalho deles. Então eu encontrei muitos locais já fechados. Mas eu fui assim, turistiano, e eu lembro que eu passei por um lugar e tinha um senhor na porta, né, que me chamou, né, e aí eu me aproximei dele, me cumprimentou em árabe, eu acho que eu respondi em árabe, depois começamos a conversar em francês. Aí eu falei que era do Brasil, outra vez, o Brasil, eu falo do Brasil, eles falam muito, só remeta a futebol, né, o Brasil se resume a futebol. E aí ele me perguntou se eu estava legal no país. Eu falei que sim, que eu tinha entrado com visto de turista. Mas se você fez alguma coisa, se precisa de alguma coisa, aí eu tô aqui, sabe? Se portando como boa gente, né?
E a gente foi batendo um papo, ele falou muita coisa assim, que agora não consigo lembrar, como eu já falei, já passou um bom tempo. Mas digamos assim, a recepção, né, que eu tive, né, da parte desse senhor, eu gostei, né, a atenção que estava tendo comigo. E eu lembro que depois que eu lembro que a gente estava conversando e se aproximaram algumas outras pessoas assim, né, para ouvir assim nossa conversa. E eu tenho certeza que depois que a gente terminou de conversar, que eu saí, ele deve ter comentado com as pessoas ali em árabe, logicamente, ele é um turista brasileiro que está aqui visitando a Casbah e que é a primeira vez e tal, porque foi isso que eu falei para ele. E eu saí dali, eu lembro que eu desci uma rua, depois eu entrei num caminho, depois subi, desci umas escadas, eu fui andando, aí eu cheguei no Gran Bazar, né, no mercado, era um mercado grande, né, assim, o mercado se estendia por uma rua, e era dos dois lados. Então era difícil você andar tanto do lado das lojas quanto pela rua, né? Porque tinha muita gente, tinha os carros. Aí eu cheguei a cruz, a se atravessando, eu começava a andar por um lado, atravessava, começava por outro lado, e vendo assim, como o mercado mesmo, tem muita roupa, joalheria, é, coisa que mais me chamou a atenção, muita roupa e joalherias. Mas tinha além de tudo, tinha também os mini mercados, mas era uma área bem grande, bem extensa, e eu fiquei ali, eu fiquei dando volta ali, vendo, tirando algumas fotos, observando, né? Como eu estava sozinho, não conhecia nada, né? Que se eu estivesse com uma pessoa do lugar, tenho certeza que ia falar, vamos até o lado, vamos conhecer aqui, olha, tem uma coisa interessante desse lado aqui, né? Mas como eu não queria esperar que alguém aparecesse para me levar para passear, eu tinha que fazer do meu jeito, né? Eu tinha que aproveitar, né? E eu fiquei ali, eu lembro que eu fiquei ali na Casbah 1 hora e meia, mais ou menos 2 horas, e depois eu voltei para a Praça dos Mártires, que é em frente a a mesquita. Estava fazendo frio, já era 5h30 da tarde, mas era noite, já fazia frio, já começava a cair aquele frio oceânico, né, do mar Mediterrâneo. E eu voltei, eu fui andando e voltei andando. E uma coisa que é interessante que eu descobri em Argel, que é a cidade que tem mais gatos, geralmente que eu conheci na minha vida. É a cidade dos gatos. A Argel é a cidade dos gatos. Eu nunca vi tanto gato reunido numa cidade. A cada esquina eu encontrava 3, 4, 5, 10, né? E é impressionante, era gato para todo lado. Saía gato, né, das casas, saía gato da janela, saía gato do bueiro, tava sendo gato. Né? Porque cachorro, eu podia contar quantos cães eu consegui ver nesse lapso de tempo que eu estava em Argel, contar para contar nos dedos. Já gato era uma coisa impressionante, eu nunca tinha visto uma cidade cheia de gatos como Argel. E eles são bem até cuidados, né? As pessoas cuidam desses gatos, não tem maior apreço por eles. Eu não sou muito fã de gato, né? Assim, eu gosto de animais, mas gato não é, digamos que é meu animal favorito. Meu animal favorito é o cachorro e vai ser difícil que um dia eu deixe de gostar assim, tanto de cachorro para gostar de um gato. Mas essa é uma coisa que eu achei assim, interessante para contar para vocês, né? Enquanto eu estava procurando uma foto para colocar de fundo aqui, dessa mesquita, da Quechua, né, que estava fechada quando eu fui, eu encontrei fotos dos gatos que eu tomei também, né? Da cidade. Então, e uma coisa que eu não comentei no vídeo anterior, quando eu estava caminhando para a Geo no primeiro dia, é que teve um momento que eu olhei, assim, eu não sei se eu vou ter colocar em algumas fotos de Argel que eu tomei, e eu fiquei assim, observando que as casas não são, é como esse prédio que está aqui. Então tinha esses prédios dos dois lados da rua, e assim, uns fios cruzando a rua, e são apartamentos
de família, não, residenciais. Então, naquele momento, me deu assim, um estalo que eu imaginei que eu estava em Gaza, na cidade de Gaza, na Palestina. E porque além de ver essas construções e ver essas mulheres, não, com aquele usando o véu, né, o hijab, outras praticamente o corpo coberto, até alguns homens também, alguns deles usando o traje mesmo árabe. Eu não sei, a minha cabeça me levou como eu estou pensando que eu estava em Gaza, a Gaza antes dos ataques genocidas perpetrados pelos invasores sionistas e malditos, né? Assim, né? E eu ficava assim, eu lembro que eu tirei uma foto e ficava pensando, gente, eu me sinto como se eu estivesse em Gaza, como se eu estivesse na Palestina. E eu lembro que há muitos anos, eu cheguei a sonhar que eu estava realmente na Palestina. Eu não sei se eu estava na cidade de Gaza, mas eu lembro que no meu sonho eu escutava bombas caindo, destruição, e eu escutava. E eu nunca pensei um dia estar num país árabe. É, sabe, naquela época que eu sonhei isso, eu imaginei, há tantos anos você vai estar num país árabe. E quando eu estava lá em Argel e eu vendo nessa rua que me lembrou Gaza, né? Porque eu já cheguei a ver imagens de Gaza muito antes dos ataques genocidas, né, do Holocausto Palestino. Eu cheguei a guardar essa imagem de Gaza, né, das construções, bem assim, muito próximo às casas, muita gente na rua, né, e Argel me fez, não sei, me levou para esse momento, né. Então, isso que eu achei interessante da cidade, né, no meu primeiro dia, né, que eu andei como, né, totalmente perdido, disputando o lugar, muito feliz por ter estar realizando o sonho de um dia estar no mundo árabe, e isso que mais me marcou, né, uma das coisas que mais me marcaram nessa viagem. Então, assim foi a minha ida a Casbah. Eu achei bem interessante. E eu ainda vou voltar aqui na Praça dos Mártires, que está em frente à Mesquita Quechua. Ainda vou voltar aqui, depois vou voltar para vocês, com um dia que eu fui com um amigo que eu fiz, e a gente foi à Basílica como se chama? Da Notre Dame, Basílica de Notre Dame da África, né? Ou a Basílica da Notre Dame da África, né? Então eu passei aqui nos meus últimos dias, quando a gente eu fui visitar a Basílica. Bom, aqui eu termino esse vídeo com a minha ida a Casbah, mas logo eu vou voltar aqui porque tem muita história para contar dos outros pontos das cidades que eu visitei, dos lugares que eu fui, né, que foram assim fantásticos. Então, aqui eu me despeço e nos vemos no próximo vídeo.